Deus não nos criou apenas para existir. A vida humana não se explica como uma sucessão de acontecimentos desconexos, nem como uma tentativa constante de resolver problemas até o seu término. Há uma ordem anterior a tudo isso. O homem foi criado para Deus e somente a partir desse ponto a existência se torna inteligível. O fim último não é um conceito abstrato, mas o princípio que dá unidade a toda a vida. Quando essa referência se perde, não é apenas o sentido que se obscurece, mas o próprio modo de viver que se desorganiza. A questão, então, não é apenas o que o homem faz, mas sob qual princípio ele vive, porque toda a vida humana é conduzida por algo. Sempre há um centro operativo que orienta decisões, sustenta escolhas e determina a direção concreta da existência. No estado original, essa condução estava ordenada. O homem vivia em comunhão com Deus e essa comunhão não era apenas externa, mas interior. A razão observava o governo, a vontade se mantinha firme no bem e os afetos não se impunham de modo desordenado. Havia unidade, e essa unidade não era fruto de esforço, mas da submissão ao verdadeiro Senhor. O pecado rompe exatamente esse ponto. Ele não é apenas uma transgressão moral, mas uma inversão de ordem. O homem deixa de viver sob o senhorio de Deus e passa a assumir, de forma indevida, a condução da própria vida. A partir desse momento, a desordem não aparece apenas nas ações, mas na própria estrutura interior. É por isso que a experiência humana se torna marcada por divisão. O homem conhece o bem, mas não o sustenta. Decide, mas recua. Inicia, mas não persevera. A dificuldade não está na ausência de conhecimento, mas na perda do princípio que governa. Sem o senhorio de Deus, a vida fragmenta-se por aquilo que deveria unificar, o fim último. Deixa de ser o centro real das decisões. Nesse contexto, torna-se evidente que o problema humano não se resolve por acréscimo de esforço. Disciplina, informação e boa vontade têm seu lugar, mas não atinge a raiz. O homem não precisa apenas de auxílio, ele precisa que a sua vida volte a ser governada corretamente. Em outras palavras, ele precisa de um Senhor. É nesse ponto que se compreende a missão de Cristo. Ele não vem apenas comunicar uma verdade ou propor um caminho. Ele vem restaurar a ordem perdida. Em sua pessoa, não apenas ensina, mas realiza aquilo que o homem não pode realizar por si mesmo. Pela sua obediência perfeita, pela sua entrega total, ele reabre ao homem a possibilidade de viver novamente sob o senhorio de Deus. Mas essa restauração não se impõe, ela exige acolhimento. A salvação não consiste apenas em receber um benefício, mas em aceitar uma ordem. Cristo não entra na vida como complemento, ele entra como princípio. Por isso, a questão decisiva não é apenas crer que ele existe, mas reconhecer o seu senhorio de forma concreta. E esse reconhecimento não permanece no nível da intenção, ele precisa assumir forma real. O senhorio de Cristo começa a aparecer quando o homem aprende a entregar o seu dia antes de conduzi-lo, reconhecendo que não é a origem do próprio caminho. Ele se consolida na obediência às pequenas coisas, onde a vontade deixa de se apoiar em si mesma e passa a responder a um critério superior. Ele se fortalece na vida da graça, especialmente nos sacramentos, onde a ação de Cristo não é apenas lembrança, mas operante. Ele se manifesta nas decisões, quando o homem já não escolhe apenas a partir de si, mas submete o próprio julgamento a uma verdade que o ultrapassa. E por fim, ele se purifica na renúncia, quando tudo aquilo que ocupa indevidamente o centro, desejos, medos, hábitos, a própria autossuficiência, é retirado para que Deus volte a ocupar o lugar que nunca deveria ter sido perdido. Não se trata de um gesto isolado, mas de uma reordenação progressiva. A vida começa a encontrar unidade quando deixa de ser conduzida por impulsos dispersos e passa a ser governada por um único centro. E é exatamente aí que se encontra a mudança real. Não quando tudo se torna fácil, mas quando a vida deixa de estar em mãos erradas. Porque no fundo, a questão não é se o homem vive,
mas quem vive nele como princípio de governo. E enquanto essa resposta não é dada, a desordem permanece. Mas quando Cristo se torna Senhor, a vida começa finalmente a entrar em ordem.